pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para você que está aí do outro lado, para você que me segue. Gente, hoje eu vou falar um pouco com vocês. É uma história um pouquinho complicada, né? A gente pensa para falar porque é uma história difícil, um pouco complicada, mas vamos lá. Você já parou para pensar por que muitas vezes a gente engorda para arrebentar? Por que muitas vezes é por algum motivo da vida da gente, a gente está obeso? Ah, Deise, você vai falar que eu tô obesa? Não, vou contar um pouco para você da minha história. Eu me casei aos 25 anos, casei bem velhinha, né? Casei aos 25 anos. Não que 25 anos seja velha, é que 25 anos, para minha época, era a idadinha bem velhinha para casar. Tô aqui no meu cenário Laria, onde eu trabalho, e vim conversar um pouco com vocês. Casei aos 25 anos, pesava 59 quilos. Nunca passei de 59 quilos. Sempre 59 quilos. Mesmo trabalhando em laria, tá certo que hoje eu como bem melhor do que eu comia antes, mas mesmo assim sempre foi 59 quilos. Nunca engordei e também sempre emagreci, mas engordar, como eu, como eu sou hoje, gente, não. Hoje, para medicina, eu ainda estou acima do peso, porque hoje, para medicina, eu ainda estou acima do peso, porque para minha altura, né, que eu sou baixinha, eu tinha que chegar pelo menos mínimo 60 quilos. Aliás, o mínimo não, o máximo. O mínimo era 58, o máximo 60 quilos. Quer dizer, para minha altura, sempre mantinha o meu peso. Porém, quando eu me casei, começou os meus problemas. Quando eu me casei, começou os meus problemas, né? Problemas que às vezes eu achava que eu tinha e na verdade eu fui ver que eu tinha problema depois que eu me casei. Gente, me casei aos 25 anos, como comecei o início do vídeo, mas eu me casei aos 25 anos. Sofri demais, não desejo para ninguém. Sei que tem mulheres por aí sofrendo, né? Muitas vezes até mesmo passando por coisas piores do que eu passei. Eu me casei aos 25 anos, 58 quilos, mas com o tempo adquiri um grande problema. Qual foi esse problema? Desde eu tinha uma dor de cabeça insuportável. Gente, vocês não sabem o que é uma dor de cabeça insuportável. Eu tinha. Tomei todo quanto é tipo do remédio. Passei no posto de saúde, o médico me passou remédio. Fui para a faculdade, que eu moro aqui em Vargem, então eu vivia correndo para Bragança. Quantas vezes a ambulância de Vargem me levou me socorrendo para Bragança Paulista? Quantas vezes aconteceu isso comigo quando eu era casada? Hoje, graças a Deus, até agora eu não sei o que é andar numa ambulância entre a vida e a morte. Cheguei uma vez, minha pressão chegou a 15, alta para arrebentar. Cheguei lá, me deram remédio, mas eu adquiri uma dor de cabeça, gente, que não tinha remédio que curasse. E um belo dia o médico me deu o remédio, segundo ele, o mais forte que tinha no posto de saúde daqui da minha cidade. Aí ele falou pra mim, cheguei a tomar remédio no hospital em Bragança também, na USP, e o médico falou pra mim assim: olha, eu cheguei lá com uma dor de cabeça explodindo, eu lembro que se fosse hoje, falei pra ele, tô com uma dor de cabeça insuportável, era o mesmo médico que tinha me dado remédio a primeira vez. Aí ele falou pra mim assim: eu te dei o remédio mais forte que tinha aqui no postinho, mas não posso te dar outro, porque é o mais forte que eu te dei. Eu não vou passar receita para você, mas me conte a tua história de vida. Gente, eu penso numa pessoa que só vivia passando vergonha, porque toda vez que eu passava mal, eu tinha que contar meu histórico de vida. Aí eu contei meu histórico de vida para o médico falou para mim assim: olha, você só vai sarar quando você se separar. Eu lembro dele até hoje. Quando eu falo dor de cabeça, eu lembro dele. Ele falou para mim assim: pelo fato da tua história, você só vai sarar quando você se separar. Quando você se divorciar, você sara. Eu cheguei a pesar 110 quilos, gente. Para quem pesava só 58 quilos quando casou, eu cheguei a pesar 110 quilos. 110 quilos é 110 quilos, gente do céu. Eu cheguei a pesar 110 quilos. Eu
pesei, eu cheguei no médico uma vez, com mais de 100 quilos, eu pesava 102 quilos nessa vez que eu fui. O médico falou pra mim assim, conta a sua história de vida pra mim. Aí eu tinha que contar a minha história de vida pra ele, meu histórico de vida pra ele. Ele falou pra mim assim, olha, hoje você tá com 102, se você passar de 102 quilos, você não volta mais para trás. Porque você já tá na obesidade grau 1. Obesidade mórbida, que o médico falou pra mim. Sei lá se é isso mesmo, mas foi o que ele falou pra mim. Você tá na obesidade mórbida, grau 1. Se você passar de 100 quilos, você não vai voltar mais para trás. Eu já estava com 102 quilos. Lembro que se fosse hoje. Aí eu contei meu histórico de vida para ele. Aí ele falou para mim assim, olha, enquanto você não se divorciar, você não sara. Gente, cheguei num grau, cheguei numa situação que todo lugar que eu ia, eu tinha que contar minha história de vida. Todo lugar que ia. Aí até que eu fiz o curso de vigilante também. E quando eu fiz o curso de vigilante também tive que contar a minha histórico de vida, porque o meu peso era muito alto, o que li para minha estatura, né? Que muita gente acha que é normal, mas não sabe o estrago que está fazendo. Hoje eu sou obesa. Para medicina eu sou obesa, mas eu peso 80 e poucos quilos. Mas para medicina eu sou obesa, que o máximo tinha que ser só 60, o máximo. Então quer dizer que eu tô para medicina 20 quilos a mais no meu pezinho. Mas é porque você está com problema hoje? Não. Simplesmente porque eu quero. Eu não gosto de ser magra. A minha mãe tem minhas fotos na casa dela quando eu era magrinha, eu não gosto nem de ficar olhando, porque eu achava que eu era esqueletinho. Muito magra, eu me achava um esqueleto. Hoje não. Hoje eu sou gordinha, encho minhas roupinhas, mas antes de ficar fazendo prega nas roupas. Mas não é sobre isso que eu tô falando, é sobre a obesidade. Talvez você não saiba o porquê que você está engordando de uma hora para outra, né? E talvez seja um problema emocional. O médico não vai achar qual é o teu problema. E existem momentos na nossa vida, minha amiga, que a gente que tem que procurar qual é o nosso problema. Porque na verdade eu sabia qual era o meu problema. Porque toda vez que eu ia lá no médico eu tinha que contar qual era o meu problema. O que eu estava passando. Porque eu falo de experiência própria, todos os médicos falaram para mim que era problema emocional. E aí eu contei a minha situação. A minha situação era, eu não tinha vida conjugal. Era casada, mas não tinha vida conjugal. Ah, mas você tem filhos do casamento? Tenho 2 filhos do meu casamento. Com muitas mulheres por aí, tem filho do casamento, é casada, tem filhos, mas não tem vida conjugal. Infelizmente, existe muitos casais. Não vai falar para mim que não existe, que é mentira. Existe. Existe muitas mulheres por aí, né, amiga que está do outro lado ouvindo? Existe muitas amigas por aí que hoje estão casadas para manter o status de casada, o status de relacionamento, mas não tem vida conjugal, não tem uma vida diária conjugal, né? Às vezes o esposo não tá nem para ela, ou vice-versa, né, gente? Porque tem homens por aí também que não tem vida conjugal com a sua esposa, porque às vezes ela tá com uma dorzinha de cabeça, né? E assim vai. Nada contra, cada qual no seu quadrado, mas para mim essa vida não deu. Não deu e não dá, porque a vida conjugal, eu acho que as 4 vidas têm que andar junto. A vida espiritual, a vida material, a vida financeira, a vida conjugal. Eu me casei e o meu marido falava para mim assim, você se casou para quê? Eu cobrava, porque eu cobrava, gente, eu cobrava, poxa. Eu tinha marido para quê? Para servir de empregada doméstica, porque a roupa dele que tá bem passada. Então eu brigava mesmo. Eu falava para ele, você casou para quê, cara? Você casou para ter uma empregada doméstica? Aí ele quebrava o pau comigo. Você casou porque é isso, porque aquilo outro. E a gente discutia muito sobre isso. Mas eu falo para você, todo médico falava para mim que o meu problema era conjugal. Enquanto não me divorciasse, eu não ia sarar. E realmente, gente, depois resumindo aqui para não ficar muito longo esse vídeo, depois que eu me divorciei, eu sarei. Graças a Deus eu não sei o que é uma dor de cabeça. É lógico que de vez em quando dá, mas não é forte como eu tinha antes, que eu precisava correr até no hospital, que é a USP em Bragança, para tomar remédio. Tanta dor de cabeça que eu tinha. Pressão alta hoje.
Não tem pressão baixa, contrário, né? Hoje não tem aquela pressão alta que precisava tomar captopril para baixar. Graças a Deus. Também não tenho, como eu posso falar? Obesidade? Tenho. Obesidade eu tenho porque é opção. Fui eu que escolhi, mas agora eu tô pensando em chegar aos 70 quilos, mais ou menos, 65, 70 quilos. Para isso eu vou ter que... Eu como muito doce, gente. Meu problema é o doce. Eu tenho que abandonar o doce. Eu amo um docinho, então eu vou ter que abandonar o docinho para mim conseguir emagrecer. É difícil? Para mim é, porque o médico falou para mim também que isso para mim é vício. Eu sou viciada. Como tem muita gente que tem os seus vícios, eu sou viciada em doce, né? Sou viciada no chocolate, sou viciada em qualquer tipo de açúcar. Que for açúcar, eu sou viciada. Então eu tenho que largar a mão disso para poder afinar a cinturinha. Vou procurar fazer isso, porque a gente tem que procurar o melhor pra gente enquanto a gente está com saúde, né, gente? Não vai procurar ficar mal aí no futuro, para depois achar que tem que fazer alguma coisa. É isso, gente. Então, minha amiga, procura saber qual é o seu motivo, qual é o seu problema. Hoje eu tô com 80 quilos, com 80 e poucos quilos de simplesmente, posso falar, de desleixo, né? Posso falar que pela minha altura, tô desleixada, mas vou me esforçar para mim emagrecer. Não gosto de ficar magrinha, não. Sinceramente, eu tô bem com o meu corpo, tô ótima, mas a barriga de mulher grávida tá me incomodando. Infelizmente, tô com barrigão, ó, minha barriguinha. E pra mim, essa barriguinha aqui tá me incomodando. A barriguinha de mulher grávida passou a me incomodar. Você coloca um vestidinho, tem que colocar uma cinta, né? E aí passou a me incomodar. Mas é só a barriguinha de mulher grávida aqui que tá me incomodando. Só isso. Ainda mais por esse calorzão, né, gente? Isso tá me incomodando. Mas é isso. Procura saber qual é o seu problema aí e procura se cuidar, minha amiga. Tem que nem no meu caso, eu tive que tomar uma decisão. Uma decisão de vida ou morte. Eu tive que escolher entre viver ou ficar doente aí, que se não tivesse escolhido o divórcio, hoje eu estaria há muitos anos, já tinha partido e deixado minhas crianças pequenas aí. É isso, é fato, gente. O meu problema sempre foi a vida conjugal. Não sei qual é o seu problema. Então procure esclarecer qual é o teu problema, para você poder tomar uma decisão na sua vida, o que possa te ajudar a achar a melhor solução para você. A minha solução para mim sarar, para mim ficar curada, foi o divórcio. Isso sim, foi o divórcio e até hoje, quando me envolvo com alguém que começa a querer me prender, que começa a querer me humilhar, porque eu acho assim, a vida conjugal é ótima, é maravilhosa, mas começou aquela historinha de querer ficar perseguindo, que tem homem que diz que ama, mas ama nada, tá perseguindo. Ficar perseguindo. Você não pode olhar do lado que você tá olhando pra macho. Você não pode conversar com mulher nenhuma que o que aquela abacate tá falando pra você, não é verdade? O que você tava conversando com a fulana lá? Você tem que estar dando satisfação como se fosse criança. Eu acho que, na minha opinião, tanto o homem quanto a mulher, se você tá ali junto, você não tá traindo, tá lutando um pelo outro, correndo junto, para que haver desconfiança, não? Se a gente não deu motivo para estar desconfiado, para que haver desconfiança, não é verdade? Bom, cada um tem uma maneira de pensar, mas essa é a minha. Vida conjugal, para mim, eu acho muito difícil, porque tem muita gente mantendo o status de relacionamento, o status de casado. E eu, infelizmente, não vou viver com ninguém por status. Não vou viver com ninguém de medo que os outros vão falar. Porque se você vai viver por status, de medo que os outros vão falar, ele já fala de você do mesmo jeito. Você aguentando tudo que você aguenta dentro de sua casa, o pessoal já fala da gente do mesmo jeito, não é não? Então, para que querer manter o status? Não é verdade? Tá certo que eu não dou conselho para ninguém se divorciar. Lógico que não. Não dou esse conselho. Não é isso que eu tô falando, porque existem situações e situações. Para você se divorciar, você tem que ser corajosa. Para você se divorciar, você tem que ser corajoso. E para você que está pensando em se divorciar,
pensa bem nos seus motivos, quais são os seus motivos. Eu tive não só o motivo de enfermidade, mas também tive o problema da vida conjugal, que eu não tinha uma vida conjugal. E aí sim eu resolvi me divorciar, e por outros motivos que eu vou estar contando em outro momento, sobre um pouquinho sobre a minha vida, que muita gente julga a gente, mas não sabe nem a metade da história. Na verdade, ouve os outros falar, mas nunca procura conhecer qual é a verdade, qual é a verdadeira história do ser humano, né não? Mas é isso, gente, vou ficando por aqui, espero estar te ajudando um pouco. Esse vídeo esperando que possa te ajudar em alguma coisa, porque a obesidade, minha gente, minha amiga, é uma coisa muito séria. Aparentemente a gente está bem, mas por dentro é interno, né, minha filha? Aparentemente você olha no espelho e você vê, mas por dentro você não está vendo o que está acontecendo com a tua saúde, né? Por dentro a gente não está enxergando. Mas só a estética no espelho já desanima, que nem eu, quando eu olho no espelho, eu olho de lateral, de perfil, ai que raiva, aquele barrigão. É, gente, eu com sapatinho tenho a barriga saliente. A minha barriga tá saliente por ser baixinha e gordinha. Mas foi uma opção minha, mas hoje eu não quero mais. Quero emagrecer pelo menos 10 quilos aí. Uns 10, 20 quilos eu quero emagrecer. É fácil? Não é fácil. É difícil, até porque a gordura também ataca muito, né? Ataca, começa a dar diabetes, essas coisas aí. Então é isso, gente. Tem que procurar emagrecer um pouco. A minha barriguinha, como tá saliente, emagrecer um pouquinho, né? E é isso. Espero estar te ajudando, minha amiga. Pensa bem, não é uma ofensa. Eu também tô acima do meu peso, mas hoje por desleixo, por estar aí, não pode ver um docinho, tá comendo. O meu problema não é arroz, não é o feijão, não é a comida, não é o salgado. O meu problema é o doce. Ficou nervosa, tô comendo doce. Se não tem, procura. Se não tem, vou no mercado buscar. Então esse é o meu problema. É a minha luta comigo mesmo. Hoje, a minha luta é comigo mesmo, não é com a outra pessoa. Então é isso, amiga. Espero estar te ajudando. Espero que você aí reflita a sua vida. Nenhum momento tô falando para você se divorciar. Nenhum momento tô falando para você meter o pé e sair andando. Não. Procura ver qual é o problema e onde pode melhorar. Eu, antes de me separar, eu procurei muito. Eu tinha até há pouco tempo uma agenda, aonde um dia, um belo dia, antes de trabalhar, eu trabalhava num restaurante, a gente quebrou o pau de manhã cedo, logo de manhã cedo, a gente quebrou o pau e ele falou um monte pra mim. Aí eu falei pra ele assim, ó, o meu amor por você tá acabando. Há pouco tempo eu tinha essa agenda, é que eu nem sonhava um dia gravar vídeo, nunca passou pela minha ideia de gravar vídeo, contar a minha história, mas de tanto uma pessoa insistir, falar para mim contar a minha história que podia ajudar outras pessoas, eu comecei a pôr isso na cabeça e hoje é o que eu estou fazendo, contando um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Essa agenda eu já queimei, mas eu me lembro que foi dia 13 de agosto, eu acho que de 2009, 2008, sei lá, por essas bandas aí. 2009, 2008, foi assim, que eu escrevi lá, dia 13 de agosto, aonde eu disse para ele que o meu amor por ele estava acabando, que no caso era o meu esposo, né? Falei para ele, ó, meu amor por você tá acabando, e ele mandou eu para ele falou para mim, não tenho nada a ver com isso, o problema é teu se o seu amor por mim tá se acabando. Quer dizer que ele falou para mim que ele não tava nem aí com isso, até que chegou o fim, eu não aguentei mais, mas eu lutei até o último segundo. Quem não quis foi ele, né? Eu lutei até o último segundo, quem não quis abandonar nada era ele, quem não quis endireitar foi ele, e ele estava acabando com o meu psicológico. Na verdade, eu fui diagnosticada pelas médicas da Federal, porque no momento até eu era segurança, trabalhava como segurança, e todo mundo que é vigilante sabe que todo ano tem que fazer um exame psicotécnico, né? E nesse último exame que eu fiz, eu não passei. Aí a psicóloga que aplicou o exame falou para mim só, você não tem condições nenhuma de passar e a gente vai reprovar você. Todos os exames que você fez, a empresa pagou, mas dessa vez a gente não vai deixar ela pagar, a gente não vai receber, porque você tá ruim, ruim mesmo. Aí ela falou para mim assim, olha, aí chamou uma outra psicóloga também, da Federal, né, que é coisa séria, e aplicou o teste, falou para mim assim, olha, você não passou, você tá no grau da vegetação. Aliás, você já passou
o grau da vegetação. O grau da vegetação que eu cheguei, vou estar contando em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo, vai ficar muito chato, né? E eu vou estar contando em outro vídeo o porquê que eu cheguei ao grau da vegetação. Gente, hoje eu posso falar para você que está aí do outro lado, se eu estou falando com você hoje, é porque Deus teve misericórdia sobre a minha vida. Deus teve misericórdia de mim, como Ele tem misericórdia de você. Se hoje eu estou de pé, meu filho hoje tá com 18 anos, quando me separei, ele tinha 1 ano e pouco, tá? A minha filha, eu estava grávida da minha filha, que hoje já vai fazer 16 anos, agora em outubro. Então, se hoje eu tô de pé, vendo os meus filhos criados praticamente, é porque eu tive que tomar uma decisão lá atrás. Porque a médica falou para mim, você já passou do grau da vegetação. Você passou o grau da depressão. Você não está mais em depressão, você já está em vegetação, que é o que ele sempre falava para mim, enquanto não estiver vegetando, eu não vou sossegar. É isso, gente. Vai ser assunto para outro vídeo, para outro momento. E pense bem no que eu falei, minha amiga. Não se divorcie por qualquer coisa. Procure saber qual é o seu motivo emocional. Eu me divorciei porque eu tive que divorciar. Fui diagnosticado, como eu já falei, e tive que tomar uma decisão. Agora, do outro lado, sobre a sua vida, só Deus e você sabe. Só Deus e você conhece. Existe uma saída para todos os problemas da vida. Basta os dois querer resolver o problema, né? É isso. Fica com Deus e um abraço. Que legal. Não acabou.